Bora lá então, gente. Então, sejam todos bem-vindos. Quero desde já agradecer aos nossos parceiros, Juju Luca, aos nossos parceiros do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo. Obrigado pela participação, apoio, carinho de todos vocês. É impossível realizar todo esse trabalho sozinha, então muito obrigada pelo suporte, apoio, divulgação, tudo que vocês têm feito para que a gente permaneça firmes, né? Nesses trabalhos semanalmente. Muito obrigada mesmo. Hoje é a nossa terceira live de terça-feira, direcionada para psicólogos e estudantes de psicologia e também para os psicólogos que desejam fazer essa transição de carreira. Às vezes eles estão atuando em outra área e têm o desejo de trabalhar na área clínica. Esse objetivo é da gente manter esse canal para fortalecer esses profissionais, para deixá-los mais seguros, mais confiantes, para abrir esse espaço de comunicação, onde a gente possa trazer o que acontece na nossa realidade clínica, no nosso dia a dia, compartilhando mesmo as nossas histórias, para que nós possamos fazer um trabalho bonito, útil, a serviço de todos nós, né? Então, se você conhece algum psicólogo aí, fala, gente, está acontecendo um movimento às terças-feiras de fortalecimento dessa profissão, de ampliação dessa sensação de segurança, para a nossa atuação ficar mais confiante e forte, tá bom? Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro e há mais de 20 anos eu estudo diversos temas da psicologia e nós estamos utilizando essa bênção, que é esse canal do Instagram, né? Para que nós possamos trazer conteúdos interessantes em relação à psicologia, para não nos sentirmos sozinhos na construção desses movimentos, para que a gente possa, então, fortalecer a nossa jornada e a nossa estrada aqui. Ei, Ana Cris, seja bem-vinda. Não venham para essas lives sozinhos, viu, gente? Divulgue para as pessoas do coração de vocês. A gente está fazendo um trabalho bem bonito de reflexão, avaliação, aprofundamento de alguns estudos. Então, convide as pessoas. Ei, Ronara, bem-vinda. Então, vamos lá. A gente tem um hábito, tá, gente, de pegar um papel, uma caneta. Não sei se você está indo em algum lugar confortável na hora do almoço de vocês. Para quem puder estar assistindo no computador, pega um bloquinho de notas no telefone. Ou um bloquinho mesmo, né? A Ronara, ela tem um bloquinho de anotações. Eu também tenho o hábito, né, de ter muitos cadernos e agendas para anotar alguns insights, algumas frases, né, que fazem algum impacto e sentido para mim. Bom, como alguns de vocês já sabem, né, eu iniciei essa jornada com a psicologia em 2000, entrando na faculdade, mas hoje, como o tema era a importância da psicoterapia, eu me recordei que o meu primeiro contato com uma psicóloga não foi via família, não foram os meus pais que me apresentaram ou algum outro parente na época, né? Eu estudava numa determinada escola e uma das atividades do último ano era uma orientação profissional. Então, o meu primeiro contato com uma psicóloga foi de suma importância, num momento assim, de muita pressão, naquele momento da minha vida, né? E essa questão da escolha profissional, de acertar, de investir, eu financeiramente dependente dos meus pais, né? Naquele momento da vida. Então, era de muita responsabilidade, talvez alguns de vocês sentiram isso também na escolha profissional. O que fazer, como fazer, acertar ou não acertar. Na nossa época tinha um vestibular que era bem apertado, né? Deixa eu estar olhando aqui. Ai, muito bem, muito fácil, com o maior prazer, Cleidson. Obrigada aí pela sugestão. Vou dar um print aqui na tela para ficar mais fácil para eu lembrar. Printei. E aí, naquele momento da minha vida, encontrar com aquelas duas profissionais que fizeram um trabalho muito bonito de acolher aquela nossa dor, nosso sofrimento, as nossas questões, as nossas dúvidas. Eu possivelmente estava com 17 anos, né, naquele momento. E de uma forma tão cuidadosa, através de cada dinâmica, de cada teste, de cada conversa, de cada abertura de um diálogo compartilhado com aqueles outros alunos também. E mesmo assim, né, eu acho que eu não tinha noção da dimensão do quão foi importante. Eu me sentia acolhida, mas eu era muito jovem, eu tinha que dar uma resposta para isso, né, em relação à profissão. E quando eu entrei na faculdade, todos os professores falavam, né,
da importância da gente manter o nosso processo terapêutico, da importância da gente entrar na terapia, que mesmo que a psicologia fosse tivesse diversas possibilidades, diversas áreas, que a gente se permitisse passar pelo processo. Então, hoje, ao preparar esse tema para vocês, eu me recordei de como começou na minha vida, né? E então hoje a gente vai bater um papo sobre isso também. Eu gostaria que você se recordasse, assim, qual foi a primeira vez que vocês entraram em contato com essa possibilidade. Quando vocês conheceram o seu primeiro terapeuta, ou quando vocês ouviram falar da psicoterapia, como vocês se sentiram, o que vocês pensaram, quais eram as objeções, as dúvidas, ou as críticas. A gente escuta tanta coisa, né? Que às vezes psicoterapia, a gente resolve isso fazendo outras coisas, que ou é caro, ou é para doido, ou eu não preciso. Tem várias resistências e dúvidas, falta de informação mesmo sobre essa possibilidade desse trabalho. Então, enquanto isso, deixa eu desligar um lembrete aqui. Enquanto isso, se recordem também como que foi o seu primeiro contato com algum psicoterapeuta na vida de vocês. Então, meu nome é Cátia Isidoro, eu sou psicóloga clínica e há mais de 20 anos estudo diversos temas, né, sobre a área da psicologia. Em 2000, conciliei as duas áreas, recursos humanos e psicologia clínica, desde o início da formação, na verdade, desde o segundo período da faculdade. Todos os estágios na área clínica eu fazia na faculdade e todos os estágios fora da faculdade eu fazia na área de RH. E aí eu tive o privilégio, né, de me formar e continuar trabalhando na área. A minha primeira, que bom, né, Ronário? Eu fico tão feliz assim, de ter tido esse privilégio também de conhecer. Mesmo sendo da área da saúde, tinha resistência antes. Muito comum, né? Muito comum as pessoas terem muita resistência a começar a fazer esse processo terapêutico. E aí, então, em 2008, eu tive o privilégio de começar a lecionar numa faculdade e durante os últimos, né, de 2008 a 2018, 10 anos, me dedicando mesmo também à faculdade, à área clínica, me voltei mais para a área acadêmica, à área clínica. E isso fez toda a diferença para a gente construir também esse trabalho, né? Em 2019, nós construímos o Aulão com a Cátia Isidoro Convidados, com esse objetivo de trazermos o tema da psicologia para diversas pessoas. E desde o ano passado, nós começamos a trazer o plantão para a internet. E agora nós estamos trazendo o plantão para terça-feira, para além da quinta, para cuidar da nossa carreira, da nossa profissão, dos nossos profissionais da área da saúde. Então, para quem não me conhecesse, um pedacinho, né? Mas podem me mandar um direct, um WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, se tiverem alguma curiosidade sobre mim que não é falado por aqui. Então, o tema de hoje, ei Aline, o tema de hoje é a importância da psicoterapia e eu preciso da participação de vocês, hein? Ei Fredinho, tudo bom? Que bom, gente! Então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta. Quando vocês tiveram contato pela primeira vez com algum profissional da psicologia, mas nesse sentido da psicoterapia? Escrevam aí para mim, por gentileza, compartilhem. Podem falar às vezes assim, nossa, foi há tantos anos atrás, eu tinha tal idade, eu já era adulta, ou comecei na infância. Quando foi que você teve contato com o primeiro psicoterapeuta da vida de vocês? A Ronara compartilhou aqui, né, que graças a Deus eu tive o privilégio de conhecê-la também. Fico feliz e essa responsabilidade, né, de conduzir esse trabalho. A Alessandra descobriu na faculdade, a Aline na infância. Fredinho nunca. Aí, Fredinho, olha só, hein? Fredinho representa, né, gente, também assim, inúmeras pessoas que nunca fizeram terapia. Às vezes a gente pensa assim, nossa... 2022, né, com acesso a tantas informações, as pessoas já sabem, né? Já tem nos planos de saúde, ou elas podem fazer pesquisas mais rápidas pelo Google. Gente, é incrível, né? Quantas pessoas ainda não tiveram acesso a esse serviço. Ou talvez, né, não era o momento da vida delas, ou já teve algum momento que com esse suporte, com esse serviço seria mais fácil. Nem sei se mais fácil, mas talvez um pouco mais organizado, né? Descobri quando estávamos na pós, em acupuntura. Olha isso, né, gente? Então, olha só, eu conheci a Ana lá na pós em acupuntura. E aí, né, conversando de diversas coisas.
eu trazia esse ponto de vista, né, da psicologia também. Aí ela falou assim, depois não mais. Olha isso, gente, a importância da gente falar desses temas, né, da gente continuar falando da importância desse trabalho, para que as pessoas, elas minimamente desmistifiquem algumas questões e se deem a oportunidade de procurar por algum profissional, né? Olha isso. Então, vamos lá, né? Então, primeira pergunta feita. Bora para a segunda etapa. E eu gosto de separar assim, né? Primeiro, vamos entender assim, o que é, então, a questão da psicoterapia. Quando a gente quebra a palavra psicoterapia, né? A palavra psique, ela tem uma origem grega, só a título de curiosidade. Psique está relacionado à mente, né? Antes as pessoas falavam alma, mas bora lá atualizar esses conceitos, né? E a gente vai considerar a mente como processos mentais, linguagem, emoções, e aí isso ajuda com que aquilo que a gente pensa influencia diretamente no nosso comportamento, né? Então, os nossos pensamentos, a nossa linguagem, as nossas emoções, é o que a gente vai chamar de processos mentais nesse momento para a compreensão. E por que a gente está olhando para isso? Porque isso influencia em como nós decidimos, aquilo que a gente escolhe, aquilo que se torna um hábito, aquilo que se torna comum, logo no nosso comportamento. Então, a palavra terapia significa tratamento. Então, no nosso caso, é psicoterapia, porque nós somos psicólogos, tivemos uma formação para isso, né? Então, fazemos tratamentos de questões psíquicas. Mas não existe a palavra fisioterapeuta, né? Então, o terapeuta também faz tratamentos de questões físicas, né? Do movimento, do corpo, do músculo. A galera aí da saúde física me ajuda a trazer esses conceitos de uma forma mais clara. Mas é só para vocês entenderem que, então, a questão psíquica estão envolvidas as questões emocionais, processos mentais, de pensamento e linguagem que influenciam diretamente nos nossos comportamentos. E a palavra terapia significa, de uma forma geral, tratamento. E nesse momento eu vou aproveitar para chamar a atenção que às vezes a pessoa fala assim, eu faço terapia. Principalmente a gente em Minas, a gente tem a mania de abreviar algumas coisas, né? Algumas palavras. E se você faz terapia com um psicólogo, você está fazendo um processo de psicoterapia, ok? E existem outras abordagens, outras linhas de trabalho, e aqui eu quero respeitar todas elas, né? O ser humano é muito vasto, muito amplo para a gente determinar se isso é melhor ou pior. Não, a ideia aqui não é essa. Eu venho como psicóloga trazer isso, né? Mas respeitando todas as linhas, todas as abordagens, todas as formas de contribuir com a saúde das pessoas nesse mundo gigante, com tantas dificuldades, desafios nesse viver. Ei, Inês, boa tarde, bem-vinda. Ei, Rogers. Então, é só para esclarecer. Se você faz terapia com um psicólogo, é psicoterapia, tá? Por isso, talvez, as diferenças assim, dessas nomenclaturas. E então, o que significa que a gente, psicólogo, vai fazer esse tratamento, que é um ato de restabelecer algo, um processo de intervenção, de acompanhamento, um passo a passo de um processo que deve ser respeitado para a gente cuidar de tudo isso que está aqui dentro. Imagina, eu não sei qual idade que vocês têm atualmente. Imagine tudo que vocês já passaram, da família que vocês vieram, de todas as elaborações que foram feitas, as que não foram feitas. E isso tudo vira material de ser acompanhado, de ser restabelecido, de ser reorganizado num processo de psicoterapia. Ok? Então, conceito. O que é psicoterapia? É um processo de tratamento, acompanhamento de um processo, assim, um passo a passo, para restabelecimento, reestruturação, ou pelo menos acolhimento daquilo que está aí dentro dos seus processos mentais, de pensamento, linguagem, emoções, que influenciam diretamente no seu dia a dia, nas suas decisões, de como você se comporta e como você vive. Tá claro, gente? Tá claro? Vocês podiam dar um ok, assim, Kátia, ok, entendi. Tipo aula mesmo, né? Tá claro que é psicoterapia. Ei, Josi, bem-vinda. Quem chegou agora, avisa os seus colegas de profissão, seus colegas de sala de aula, seus novos colegas que são também psicoterapeutas, aqueles que desejam ser, bora avisar que nós estamos aqui para fortalecer a nossa profissão. Perfeito, tá claríssimo? Então, o que é, já tá claro, né? E aí, vocês pensam bem, por que raios alguém teria preconceito atualmente, em 2022, não estou falando do processo histórico, do porquê que as pessoas emparelhavam a nossa profissão, alguns tipos de preconceito mesmo, né, gente? Porque
falar assim que terapia é para doido, a gente está discriminando uma classe que é portadora de um sofrimento mental, né? E até por falta de conhecimento de como que esses trabalhos eram realizados, da época, né? A tecnologia da época, a forma, a visão que era tida na época. Então, se a gente hoje tem acesso a um recurso, a um serviço que faz com que a gente possa reorganizar os nossos processos mentais, nos levando para um outro nível mesmo, de relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com as outras pessoas, por que raios as pessoas ainda hoje teriam algum preconceito de procurar por esse serviço? Então se faz muito necessário a gente continuar divulgando o nosso trabalho e inventando de diversas formas para que essas informações cheguem de uma forma clara e às vezes até suave, delicada, gentil ao ouvido dessas pessoas, né? Ei, Rosa, ei, Juju. Gente, a Juju, minha professora de Pilates, está na área. E aí, nosso colega já falou, né, da importância da atividade física. Incentivo todos vocês a procurarem, de alguma forma, alguma atividade. Pilates tem feito muito bem para minha vida. E eu super recomendo. Vou aproveitar e fazer o merchan aqui, né, Juju? Bom, Kátia, para quem que é psicoterapia, né? Gente, tem diversos tipos, mas a psicoterapia ela pode ser para criança, para adolescente, para casais, para adultos, homens e mulheres, homossexuais, enfim. Pode ser para idosos, pode ser para pessoas, né? Pode ser para um momento que você está passando, que se você esteja legal, seja bem com você mesmo. Pode ser um momento que as coisas não estão tão bem, não importa. É o seu processo de acompanhamento de vida. E eu costumo falar com os alunos, e talvez os meus colegas que estão aqui presentes também, se puderem me ajudar nisso. Às vezes, tem algumas pessoas que procuram psicoterapia por questões muito pontuais. Eles estão vivendo alguma situação na vida específica, algum furacão, alguma coisa aconteceu, talvez uma perda, uma separação, uma demissão, uma decisão que ele tem que tomar muito importante, alguma traição, algo que ele considere que bagunçou a vida dele, que abalou a vida dele, que de repente a mente dele ele não para de pensar naquilo, né? Tá perturbando, tá desorganizando, tá infernizando aquele sujeito. E às vezes ele procura um profissional da psicologia por algo muito pontual, né? Ele quer resolver aquela dor, aquele sofrimento, aquilo que está atrapalhando ele naquele momento. E existe outro grupo de pessoas que procuram para a vida, independente se eles estão vivendo um tsunami na vida ou não. Porque ele também entende que a vida ela não manda recados, né? Assim, aliás, às vezes até manda alguns recados, mas a gente não necessariamente sabe a proporção daquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Então, se manter num processo terapêutico é para que a gente também tenha condições de, independente de ter um tsunami ou não nas nossas vidas, e é óbvio que dependendo daquilo que acontece, nos desorganiza, faz com que a gente entre talvez num processo depressivo, né? Mas quem está em acompanhamento, seguramente, tem mais condições de lidar com aquilo quando aparece, porque ele já está em acompanhamento, né? Ele não está procurando por uma situação pontual. Mas existem esses dois grupos de pessoas, estou colocando dois no mínimo, não é? Só para exemplificar que, sim, é possível você procurar um suporte para algo que está acontecendo urgente e é possível você procurar o suporte para a vida, para você se dar de presente esse processo de manutenção, de acompanhamento desse profissional, tá? Então, a Alessandra colocou que é verdade, a galera que é da psicologia confirma aí para mim se isso também acontece na prática clínica de vocês, de receber esses dois públicos, ou das pessoas também não entenderem assim, eu não quero fazer um processo terapêutico, mas eu estou passando uma situação difícil, eu não vou procurar, deixa para lá. Não, gente, às vezes, pontualmente, combine com o profissional que você escolheu, que, olha, é um momento que eu estou passando, eu quero situações pontuais. Esses acordos, eles podem ser feitos. Claro que o terapeuta que você escolher, dentro da linha dele de pesquisa, ele vai entender se esse trabalho é para ele, se não é para ele, se ele vai te encaminhar para algum outro profissional. Mas não deixe de procurar se você está vivendo uma situação pontual. Combinado? Beleza, obrigada pelo feedback aí, Alessandra. Bom, então por que é importante a gente falar ainda nos dias atuais, né? Porque tem muitas pessoas ainda que resistem, que negam, que zombam, que criticam. Eles às vezes não tomam a decisão nem para eles, mas se a esposa chega em casa falando que está num processo terapêutico, ou se ele fala no trabalho que ele está fazendo terapia, algumas pessoas olham, acham estranho, eu falo assim, mas para quê? Você nem parece que precisa de terapia. Eu não sei se vocês já escutaram isso, né?
Ou quantas vezes eu recebo alguém no consultório que eles não falam que eles estão na terapia, eles falam assim, eu fui no médico. Tem pessoas que vão específicos, outros vão para sair do barco que está afundando. Exatamente, né? Tem gente que está dentro do consultório e fala assim, Kátia, eu tenho que atender essa ligação, só um minutinho, alguma coisa que a pessoa às vezes já avisou que era muito importante. E ela vai falar assim, talvez alguém pergunte, onde você está? Eu estou no médico. Para não falar que está na terapia, né? Ou algumas pessoas, elas escondem do trabalho, elas escondem da família, de uma certa dificuldade. Deixa eu ver aqui, ou o psicólogo faz terapia, uma pergunta, né, Aline? Ah, é verdade, obrigada, Aline, lembrei. Outras pessoas nos questionam assim, mas você é psicólogo e você também faz terapia, né? Porque nós precisamos honrar esse compromisso ético com a nossa profissão, da gente também se cuidar, da gente fazer nossa supervisão, da gente continuar estudando. Gente, é uma profissão que nos exige desde o início. Lembra que lá atrás eu contei, né, dos professores comentarem em sala de aula, que era muito importante a gente fazer o processo terapêutico? É uma profissão que exige muito investimento desde o início, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então, sim, psicólogo faz terapia para não ficar embolado com as suas questões e as questões dos clientes, né? Para que a gente também possa usar esse espaço de autocuidado. Uma coisa é a gente estudar a psicologia, ser instrumento a serviço do outro. E outra coisa é alguém também nos ajudar nos nossos processos, nos nossos pontos cegos, naquilo que nós não enxergamos. Então, o psicólogo também faz terapia. Obrigada, Aline, pela contribuição. Então, gente, às vezes, quem faz terapia se sente criticado e envergonhado, porque as pessoas criticam, e tem um grupo de pessoas que apontam, criticam e que nunca fizeram terapia. Né? Então, assim, observe, tá? Acho que esse é um outro ponto importante. Ao ser criticado por alguém, observe se essa pessoa passou por esse caminho, observe se essa pessoa ela também se cuida, observe de quem que é o falador, né? Sobre essas coisas que influenciam, ou te diminuem, ou zombam de você, de alguma decisão que você teve para se cuidar e se fortalecer, e se sentir mais seguro, mais confiante na vida, né? Ei, Glaucia, seja bem-vinda. Estamos falando sobre a importância da psicoterapia. Fiquem à vontade para participar, hein, gente? Então, é importante que as pessoas se informem, é importante que as pessoas desmistifiquem, é importante a gente questionar de onde vêm essas opiniões. A Alessandra colocou que sim, precisamos cuidar de nós, exatamente, nos preparar para quem chega. A gente nunca sabe quem chega, né, Alessandra? Assim, são tantas as pessoas que, principalmente hoje, pegam um telefone ou uma indicação, ou pelo Instagram, ou pelo Google, e fazem um primeiro contato, marcam um primeiro agendamento. A gente quase nunca sabe, né, qual o caso realmente que vai chegar. A gente tem uma amostra, o motivo principal, a queixa principal, mas a gente precisa se preparar, né, inclusive para verificar se são casos que nós podemos conduzir ou não, né? Ou a necessidade mesmo do encaminhamento. Muito bem, muito bem. Então, por gentileza, viu, gente? Se informem, ajuda os seus se informarem. Usem os meios de comunicação de vocês para divulgar nossa profissão, para ajudar essas pessoas a terem mais clareza de qual é a importância desse trabalho, né, desse serviço, para que mais pessoas tenham acesso, né, a essa oportunidade. Pergunta para você que está aqui. Respondam para mim, interajam um pouco. Bora lá me ajudar. Você começou o seu processo terapêutico há muito tempo atrás ou é recente? Se foi há muito tempo atrás, escrevam há muito tempo atrás. Se for recente, escrevam recente. Escrevam aí, por favor. Não precisa contar o caso, tá, gente? Tento ser super cuidadosa aqui para que vocês se exponham um pouco, assim. Eu sei que a gente está numa rede aberta, então não podem ficar tranquilos que as perguntas, elas trazem um mínimo de exposição, assim, né? Que podem prejudicar vocês. Mas é só para eu saber como que está chegando o tema de hoje aí. Você que está aqui, você já tem acesso a esse trabalho? É recente a um serviço de psicoterapia ou há muito tempo que você faz? Escrevam para mim. Tem um delayzinho, né? De uns 12 segundos. Vou aguardar. Há muito tempo atrás, há 2 anos atrás. Há quanto tempo? Lembrando que essa live fica gravada
quem assistir a gravação, não deixem de comentar, compartilhar e de responder as perguntas também, né? Na hora que a gente escreve, na hora que a gente responde, é uma forma da gente organizar também os nossos pensamentos. 2. Como que foi a sua experiência na primeira sessão? Foi uma boa experiência? Foi agradável? Foi estranha? Foi desconfortável? Como que vocês perceberam? Tentem lembrar essa primeira vez. Em Marcos, seja bem-vindo. Como que foi essa primeira vez? Foi agradável? Foi boa? Foi desconfortável? Foi acolhedora? Foi estranha? Primeiro contato. 3. Foi uma indicação ou foi uma pesquisa que você fez no Google? Antigamente era lista telefônica, gente, um livro desse tamanho gigante que nas páginas amarelas que a gente ficava procurando pelos profissionais. A Alessandra colocou péssima. Como foi sua experiência? A primeira, tá? E a 3, se foi uma indicação, se foi uma pesquisa no Google, foi no Dunit, né? Se na sorte, estava procurando lá na internet, marquei um X e fui. E aproveitando, se você está aqui e nunca foi, né, gente? Observe se você está procurando esse profissional como. 4. Depois, né, que você insistiu nesse processo, continuou, de 0 a 10, qual que é a sua percepção de transformação na sua vida? De 0 a 10, como que você hoje percebe? A primeira não foi uma das melhores, hoje eu sou feliz. Vocês vão entender o porquê que eu estou perguntando essas coisas, até para ajudar as pessoas que vão assistir essa live e até os profissionais entenderem que às vezes aquela primeira sessão que o paciente está precisando tanto, né? Ele custa às vezes tomar uma determinada decisão, ele pode chegar com muita expectativa de querer resolver tudo numa tacada só, né? Esquecendo que às vezes há anos ele vive aquilo e ele coloca a esperança que uma consulta vai resolver tudo, ou ele não sabe sobre essas questões de empatia, de acolhimento. Então, as primeiras sessões não necessariamente para todas as pessoas, né, foram uma boa experiência. E às vezes nem para os nossos clientes serão. Quantas vezes algumas pessoas já vieram e não permaneceram por algum motivo, né? Outros, eles vêm, eles voltam, às vezes passam anos sem fazer um acompanhamento comigo, me indicam, e depois eles voltam para um tratamento. Então, a gente pode entender que as pessoas elas têm percepções diferentes. E tá tudo bem, né? E não é diferente, porque o processo terapêutico, ele é um acompanhamento, ele não é uma consulta. Às vezes você vai no médico uma vez só, ele te consultou, você vai embora e não cria esse processo de um relacionamento com aquele profissional, ou um dentista, sei lá, ou um advogado, né? E aí eu tô perguntando isso hoje para que a gente se prepare para essa possibilidade, tanto do paciente chegar e de repente ele não se identificar com a gente e ir embora, ou da gente também como profissional de psicologia, nos prepararmos para realizar o melhor atendimento que a gente puder fazer nesse primeiro encontro. No sentido daquele paciente poder aproveitar algo que faça sentido para ele nesse primeiro encontro. Claro que ele ainda talvez não saiba, gente, da responsabilidade dele levar os conteúdos a serem trabalhados, mas a gente precisa lembrar que eles não fizeram psicologia, nós fizemos. Então esse manejo clínico, esse manejo de acolhimento, esse cuidado com esse primeiro encontro é muito importante, tá bom? Então o objetivo, né? Porque às vezes as pessoas elas vão lá para tratar questões emocionais, que podem ser de grande impacto na vida delas ou de pequeno impacto. Pode ser desde a perda de alguém, de uma separação, um abuso, as pessoas que vieram de lares muito violentos, muito adoecidos emocionalmente, casos de abandono ou de assumir responsabilidade muito cedo, né, de iniciar uma vida adulta muito cedo. Pode ser um caso de desconforto emocional no trabalho, uma briga, uma mudança de carreira, de cidade, de país. Pode ser para se relacionar melhor com as pessoas, questões amorosas, de relacionamento, de criação de filhos, para se sentir mais seguros, mais confiantes, com uma autoestima melhor. Então são muitos motivos, né, que a função da psicoterapia pode contribuir na vida das pessoas.
Então eu fiz uma lista, lembrando que toda lista que eu faço aqui não é uma receita de bolo, tá, gente? São só enumerações que nos fazem refletir e pensar um pouco mais sobre os temas que nós trazemos aqui. E aí, então, a pergunta é por que isso é importante, né? Eu tenho feito isso, assim, dividido as lives de terça, perguntando sempre o que é, né? Como é atualmente, quais são os nossos prejuízos de não fazer, de não tomar determinadas decisões em relação a isso, por que é importante. Hoje é por que é importante. Bom, Kátia, por que começar um processo terapêutico é importante? Primeiro, coloquei assim, para você ter um lugar para você, um lugar que você possa, né, construir esse espaço seguro, suspenso de julgamentos. Você não está procurando por um amigo, você não está procurando por um familiar, você não está procurando alguém que faz parte da sua história pessoal, né? E está procurando por alguém que formou, que estudou, que está embasado para fazer esse acolhimento, esse trabalho, e está, né, eu estou aqui torcendo por isso, né, comprometido de aperfeiçoar, de estudar, de se comprometer com a própria terapia, de fazer supervisão. Então você está em contato com um profissional que a função dele, o trabalho dele é essa, para que você tenha esse lugar seguro. 2, para você ser acompanhado por um profissional que tem ferramentas específicas para te ajudar a atravessar esse processo de autoconhecimento, de resolução de conflitos, de organização de emoções e de ideias. 3, para você desembolar as suas histórias e as interpretações que vocês fizeram, que possivelmente influenciam diretamente na sua forma de viver. 4, para entender, compreender melhor os nossos papéis, os seus papéis na vida e tirar o máximo proveito de forma saudável de cada um deles. 5, para evitar o lugar de vitimização, culpabilização e de medos que te atrapalham na vida e nas suas relações. 6, para não transferir para outros a sua responsabilidade de construção da própria vida, dos próprios desejos. Então, para assumir essa responsabilidade, né, e não transferir para outros. 7, para organizar melhor os seus pensamentos, as suas emoções, a sua linguagem, o seu comportamento. 8, para aliviar ou até mesmo compreender o que dispara a sua ansiedade, o que dispara os seus medos, o que amplia a sua tristeza, o que amplia essa disfunção emocional que talvez você esteja vivendo nesse momento. 9, para trabalhar as suas dores, os seus traumas, aquilo que foi vivido, que de repente gerou uma dor muito grande no seu processo, né? E lá também é um lugar da gente cuidar dessas dores, desse sofrimento. 10, para aumentar, por que não, seu amor próprio, seu cuidado, seu carinho por você, seus pensamentos sobre si mesmo e se sentir mais amado por você. 11, para aprender a se respeitar, a respeitar a sua jornada, os seus processos, a sua forma de ser, para respeitar os seus. 12, para aprender também a se posicionar, a se colocar limites que são necessários, né, para você mesmo em relação também aos outros. E se você pensou em mais algum benefício da psicoterapia, me escreva aqui. Kátia, eu acho que faltou esse outro benefício. São tantos, né, gente? São inúmeros. Mas eu coloquei uma listinha aqui de 12 benefícios e possibilidades da realização desse trabalho. Escreva aí o que aconteceu na sua vida e por que fazer terapia é importante para você. Enquanto vocês escrevem, né? Costumo dizer que é por isso que a gente está insistindo aqui nesse trabalho. É importante, porque não basta formar, não é uma questão de ter a agenda cheia, é da gente assumir o nosso processo, de fortalecer a nossa prática clínica, de se responsabilizar por esse serviço, de cuidar das outras pessoas, nos dando mais embasamento, nos dando mais segurança. E nessa profissão, às vezes, que a gente se vê muito sozinho, né? A prática clínica, o profissional, ele fica ali no consultório muito sozinho, uma atividade, um caminho um pouco solitário, né? E para a gente poder fazermos isso juntos, nos apoiando, fortalecendo os nossos colegas de trabalho, principalmente, né, eu tenho um carinho muito grande de conhecer inúmeros psicólogos que passaram por uma formação também comigo em algum momento, e é uma forma da gente se juntar, né, e se cuidar também.
em compartilhar antigos saberes, novas possibilidades, uma forma de recordar, revisar alguns temas importantes, é uma forma da gente estudar juntos. Mesmo você que não está na área clínica, mas tem esse desejo, de repente ouvir uma live dessa e falar assim, cara, eu tenho um sonho assim, de me tornar psicoterapeuta, de ir para a área clínica, e às vezes não sabe nem por onde começar, né? E falando por onde começar, se você não faz terapia ou de repente está pensando em mudar de processo terapêutico, as dicas de hoje são: pesquise sobre o profissional ou solicite uma indicação. Se dê essa oportunidade, se dê esse trabalho, né? Alguém que vai passar por um processo junto com você. Marque a sua primeira sessão, agende, deixa ela marcadinha, tudo que tem data chega. 3, para aproveitar melhor a sua sessão, às vezes faça uma lista daquilo que você deseja trabalhar naquele momento, o que você está precisando. Deixa claro para o terapeuta, né, quais são os seus objetivos, e deixe claro para você também o que você está precisando. 4, se abra para a possibilidade do online. Gente, é um recurso incrível também, né? É possível. Ou se você prefere presencial, perceba se essa logística, essa organização cabe na sua agenda nesse momento. Mas nós temos tido um resultado, um trabalho muito bonito no online também. 5, se organize financeiramente para isso, coloca lá na sua planilha, né, assim, a área da saúde ou também desenvolvimento pessoal. Considere escolher esse serviço como algo que faça parte do seu dia a dia. 6, insista. Tem dias que vocês vão pensar assim, nossa, não tem nada para levar para terapia, ou não, nem sei o que trabalhar hoje. Mas insista, aquele dia que você não quer ir, vá, continue indo. E lembre-se que o processo é seu. A responsabilidade maior de levar o conteúdo é de quem está a trabalho, né? Nós temos várias ferramentas, nós sabemos também fazer o manejo da condução desse trabalho, mas o principal de levar o material, de levar o conteúdo é você. É sobre a sua própria vida que nós estamos trabalhando lá. 7, sobre o tempo de sessão. Verifique com o profissional que você contratou, né? Se vão ser sessões semanais, se vão ser sessões quinzenais, verifique como ele trabalha, ou fale para ele também qual é a sua possibilidade também de realizar esse trabalho. Alinhe essas dúvidas antes. 7, comece. E se não for com esse profissional, né, se não teve essa identificação, encontre outro, mas não desista de você, certo? Se, de repente, numa primeira consulta, a gente faz isso muito, né? Ou um médico, um dentista, um nutricionista, algum outro profissional. Se a gente chega lá, a gente acha que não é aquele caminho que a gente vai conduzir, que a gente vai continuar, mude de profissional, avise, né? Seja delicado, fala, eu te agradeço, mas eu resolvi fazer com outro profissional, ou agradeço, eu não vou fazer esse processo agora, né? Com você eu não vou fazer agora. Não deixe de buscar por outros profissionais, caso você, naquela primeira sessão, não foi aquilo que você esperava também, né? Mas não desista de você. E se você, psicólogo, está aqui me ouvindo, lembre-se de observar, né? Por onde anda o seu processo terapêutico, quais são as evoluções que você já teve até aqui, se é momento de retomar esse processo. Lembre-se da nossa responsabilidade da gente de nos manter em cuidado, em supervisão, em estudo constante, para fortalecer a nossa vida, a nossa prática profissional. E para encerrar a live de hoje, gente, vai ser tão rápido. Acho que já me acostumei mesmo, né? A live de quinta, nós vamos são 50 encontros, né? E a de hoje, 3. Acho que são 53 lives até aqui, né? Que legal. E para finalizar, gente, meu sonho é que Instagram um dia seja igual o Zoom, sabe? Da gente ter a possibilidade da pessoa ligar a câmera ou não, para eu ver um pouquinho vocês. Eu gosto de sempre de encerrar com um texto ou uma frase. Para hoje eu escolhi, eu amo, vocês já sabem disso, né? Uma frase do nosso querido Rubem Alves, que sempre me traz para um processo de autoconhecimento, mergulho e reflexão. E a frase de encerramento de hoje é: os pensamentos que não caminham ficam doentes, à semelhança do corpo que não caminha. Os pensamentos que não caminham ficam doentes, à semelhança do corpo que não caminha.
Um beijo para vocês. Divulguem para os seus colegas profissionais da psicologia que nós estamos aqui às terças-feiras para que possamos conversar, refletir e relembrar alguns ensinamentos para fortalecer a nossa carreira, a nossa prática, para que a gente se sinta mais seguro e confiante na condução dos nossos processos. E estejam com a gente também às quintas-feiras, porque a nossa decisão foi, às terças nós cuidamos dos profissionais da psicologia ou da saúde, e ora um tema ou outro vai servir para todos também, né? E às quintas-feiras nós mantemos com temas diversos para todas as pessoas, para que a gente possa cuidar da nossa vida pessoal. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Divulguem esse trabalho, assistam quantas vezes quiserem, façam os exercícios, respondam as perguntas e os questionamentos que aparecem por aqui para ampliar o seu autoconhecimento. E vamos juntos fortalecendo, crescendo, aprendendo, revendo tudo aquilo que a gente tem estudado para que a gente possa conduzir o nosso trabalho cada vez um pouco melhor, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.